Muito bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, como temos feito de costume, lendo a palavra de Deus. Hoje nós leremos no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. No capítulo 6, vamos ler os versos 4 a 9. Deuteronômio 6, versos 4 a 9. Nos diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Assim temos lido a palavra de Deus e oramos para que Ele bondosamente a inscreva em nosso coração, para que não pequemos contra o Altíssimo. Eu quero convidá-lo a orar neste instante, confessando os nossos pecados. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orar a Deus. Santíssimo Deus, em cuja presença nós nos encontramos. Olhamos para a tua beleza, olhamos para a tua santidade, olhamos para a tua majestade, olhamos para o teu poder, olhamos para a tua soberania, Senhor. Olhamos, ó Senhor, para os teus atributos e olhamos também para nós. Quando olhamos para nós, ó Senhor, não nos sentimos adequados para comparecer à tua presença. Nós somos pecadores, Senhor. Pecamos com as nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos com as nossas atitudes, ó Senhor. Pecamos às vezes pelo que fazemos e também pecamos pelo que deixamos de fazer quando nos omitimos, ó Senhor, de fazer o bem. Nós também, ó Senhor, reconhecemos a tua graça e a tua misericórdia em perdoar os nossos pecados. Então nós os confessamos diante de ti. Tu sabes cada um deles, ó Senhor. E nós queremos abandoná-los. Nós queremos, ó Senhor, viver vida santa e piedosa como igreja. E nós pedimos-te em nome de Jesus, ó Senhor, que tu perdoes os nossos pecados. E nós renovamos aqui os nossos propósitos de fidelidade, de procurar conhecer cada vez mais. E conhecendo-a, Senhor, colocá-la em prática em nossa vida, ó Senhor. Pedimos-te que nos ilumines com o teu Espírito, para que vivamos de acordo com a tua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos agora ouvir e cantar um hino que fala da escola dominical, o hino de número 354, no nosso inário Novo Cântico, 354.
Amém. Hino maravilhoso que fala da escola dominical. Bem, quero convidá-lo novamente a orar comigo. E desta feita, intercedendo pelo nosso país. Nós estamos passando por esse período de quarentena, com essa pandemia que já trouxe tantos males para o mundo, que já tirou vida de pessoas em muitos lares. Vamos orar em favor dessas pessoas. Vamos orar em favor dos médicos. Orar também em favor do nosso país que passa por uma crise política. E orar em favor da igreja. Vamos orar neste instante. Santíssimo Deus, nós não temos a quem recorrer, senão a Ti somente. Tu és o nosso único bem. Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, ó Senhor. Criador, ó Senhor, de todas as coisas que existem. E nós chegamos diante de Ti agradecidos pelo país em que vivemos. Um país que produz alimento para grande parte da população do mundo. Um país, ó Senhor, que não tem terremotos. Um país que não tem vulcões. Um país que não tem desertos. Um país, ó Senhor, que não tem frio exagerado. E um país, ó Senhor, em que se plantando tudo dá. Nós queremos agradecer-te por este país, mas queremos pedir-te, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós e abençoes, ó Senhor, os nossos governantes. Tu sabes, ó Senhor, da crise política que estamos vivendo. Então nós pedimos-te, Senhor, em favor dos vereadores, pedimos-te em favor dos prefeitos, pedimos-te em favor dos deputados estaduais, pedimos-te em favor dos deputados federais, pedimos-te em favor do Senado e pedimos-te, Senhor, em favor do presidente da República. Pedimos-te também, Senhor, que tu abençoes o sistema judiciário para que haja justiça e decisões boas para o teu povo, para que tenhamos uma vida de paz aqui, Senhor. Pai Celestial, nós também estamos enfrentando esta pandemia e os médicos estão combatendo e procurando salvar pessoas, ó Senhor. Nós queremos suplicar em favor desses médicos, em favor dos enfermeiros, das enfermeiras. Queremos pedir-te, Senhor, que tu tenhas misericórdia deles, dando-lhes sustentação no combate a essa enfermidade, ó Pai. Queremos pedir em favor dos cientistas para que produzam um medicamento efetivo no combate desse vírus e para que produzam, sendo da tua vontade, também uma vacina para nos proteger do mesmo. Pai bendito, queremos também, Senhor, suplicar as tuas bênçãos em favor da tua igreja, que acha-se privada das suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Queremos pedir em favor de cada um. Queremos pedir que tu preserves a cada um e pedir-te que nesses dias, ó Senhor, de pandemia, que cada lar seja uma igreja e que cada lar seja uma escola, Senhor. Uma igreja para louvar o teu nome e uma escola para estudar a tua palavra e aprender de ti, Senhor. Pai Celestial, assim, Senhor, sê misericordioso com o nosso país e com todos nós e com toda a humanidade que tem pecado contra ti e tem se afastado de ti, mas nós te pedimos pelos méritos de Jesus. Amém. Irmãos, nosso assunto de escola dominical hoje é da maior importância, posto que em função dessa pandemia nós temos feito os nossos cultos em casa, temos estudado a palavra de Deus com nossa família. E hoje eu quero considerar com os irmãos sobre o lugar de adoração da família. Nosso assunto hoje é o culto doméstico. É muito importante, é um assunto vital. E eu quero tentar olhar para toda a questão da religião familiar com você por um momento, para que o culto doméstico seja uma realidade em nosso meio. Precisamos de incentivar
e de entender o valor do culto doméstico. Muitos sermões puritanos costumavam gastar entre 40% e 60% do tempo nas aplicações de suas mensagens e para a vida das pessoas. E vai ser esse o nosso caso hoje. Nós vamos fazer muitas aplicações. Vamos pegar um princípio bíblico e vamos aplicá-lo bastante. Vamos fazer referência a várias passagens da Escritura Sagrada e então nós pedimos que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no texto que lemos e vamos ler várias outras passagens também. Deixe-me também dizer que você não deve deixar que a lacuna entre o ideal e a realidade o impeça nesta área especialmente. Assim como as pessoas que lutam para iniciar uma vida devocional e mantê-la consistentemente e acham frustrante às vezes e são tentadas até a desistir por não conseguir fazer o ideal, chegar ao ideal, porque a realidade não está atendendo a esse ideal de seu próprio coração e de seu desejo. Assim também, especialmente, não devemos desistir de lutar pelo nosso ideal, mesmo quando a realidade não está presente em nossa prática e em nossa experiência. Então nós vamos considerar a passagem lida do livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 até o de número 9. O nosso objetivo na sétima igreja presbiteriana do Jardim Felicidade é que cada unidade familiar se torne um grupo de discipulado. Isso é o ideal, para que cada marido e pai se torne um líder espiritual ativo e abnegado em sua casa. Para que existam muitos grupos de crescimento familiar dentro de nossa família maior da igreja cristã. Para que o culto doméstico seja a fonte de adoração saudável, robusta, corporativa, bem como a adoração em toda a nossa vida. E para isso acontecer, precisamos saber algo sobre o que a Bíblia diz sobre a religião da família e a religião na família. Então eu gostaria de colocar perante vocês 4 ou 5 coisas sobre as quais meditar. Primeiro, quero que pensem comigo sobre nossas responsabilidades como pais cristãos perante os nossos filhos. Nesse sentido, eu quero pensar com você sobre 5 maneiras simples e práticas que podemos exercer essas responsabilidades, como podemos exercer essas responsabilidades. Nessa linha, eu quero perguntar, por que devemos fazer culto doméstico? Quero falar brevemente sobre a natureza e o conteúdo do culto doméstico. E quero depois falar com você sobre os obstáculos do culto doméstico. Eis aí o nosso assunto desta escola dominical. Primeiro, vamos ver as responsabilidades dos pais cristãos da aliança com os seus filhos. O que existe de mais precioso para nós são os filhos. Há coisas significativas que podemos fazer como pais cristãos para promover a saúde espiritual e o crescimento de nossos filhos da aliança. A salvação é um dom de Deus. Eu entendo isso. O Espírito Santo trabalha quando Ele quer e onde Ele quer e com quem Ele quer. Eu sei disso e eu entendo isso.
No entanto, a soberania de Deus não exclui e nem trabalha contra nossa responsabilidade, mas, na verdade, geralmente trabalha com nossa responsabilidade como seu meio, como sua ferramenta, como seu instrumento para atingir seus propósitos. A salvação de Deus e o Espírito trabalha quando quer, como quer, com quem quer, onde quer. A salvação é um dom de Deus e o Espírito trabalha assim, mas ele não despreza a nossa responsabilidade, ele não deixa de nos usar e nem trabalha contra a nossa pessoa como ferramenta, como instrumento nas mãos de Deus para o crescimento dos nossos filhos. E entre esses meios estão os seguintes. Primeiro, como pais cristãos, devemos ter tempo para considerar a condição espiritual e a necessidade de nossos filhos. Deixe-me perguntar uma coisa. Você passa mais tempo pensando nas necessidades físicas e temporais de seus filhos do que em suas necessidades espirituais? Você está mais preocupado com sua colocação na escola, como eles se saem bem na escola, o grupo social com o qual eles correm, seu sucesso no emprego secular, seu desempenho na vida escolar, do que com seu crescimento espiritual? Cipriano, um grande religioso norte-africano, disse que um pai que estava mais preocupado com as necessidades físicas e temporais de seu filho do que com as necessidades espirituais era como um homem vendo o seu cão se afogar e o seu filho se afogar ao mesmo tempo, que escolhesse salvar o seu cão. Uma ilustração bastante marcante, não é? É vital que estejamos preocupados e que tenhamos tempo para considerar a condição espiritual e as necessidades de nossos filhos. Essa é a nossa primeira responsabilidade da aliança com Deus. Precisamos exercer isso, o treinamento dos nossos filhos, como uma prioridade, algo muito importante. Em segundo lugar, precisamos usar todas as oportunidades como uma ocasião para chamar nossos filhos à fé. Use o batismo dos filhos como uma ocasião para chamá-los à fé. Toda vez que há um batismo na igreja sobre qualquer que seja a época e circunstância, abre uma oportunidade de conversar com seus filhos sobre o significado do batismo e todas as reivindicações que são colocadas pelo batismo e toda a responsabilidade que tem de responder a Deus com fé e abraçar as promessas da aliança. Um homem em sua cidade, cujo diário foi descoberto após a sua morte, registrou o que fez um dia antes do batismo dos seus filhos. Ele passou o dia inteiro, diz o diário, em oração, implorando a Deus para fazer as promessas estabelecidas em símbolo no sacramento se tornarem uma realidade na vida de seus filhos. Ele entregou-se a Deus, ele deu os seus filhos a Deus e então implorou a Deus que respondesse com misericórdia às promessas que havia feito em sua palavra na vida dos seus filhos. Você tem a oportunidade, toda vez que o batismo é ministrado na igreja, de orar e instruir seus filhos e dizer a eles o significado do batismo e chamá-los a abraçar pela fé as realidades que são estabelecidas no batismo. Você usa o batismo
como uma oportunidade para chamar seus filhos à fé. Essa é uma de suas responsabilidades espirituais como pai da aliança. Em terceiro lugar, precisamos instruir nossos filhos nas grandes questões da salvação. Isso é o que existe de mais importante. Há inúmeras oportunidades para você fazer isso. Podemos falar com eles sobre o conteúdo dos sermões. Podemos perguntar a eles sobre as escrituras que eles memorizaram na escola dominical. Podemos ver o quão longe eles entendem as coisas que estão aprendendo de seus professores da escola dominical, ou seus professores da escola bíblica, ou de seus professores na escola diurna, ou onde quer que eles aprendam a verdade bíblica e espiritual. Precisamos nos concentrar na instrução da alma deles. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, as responsabilidades dos pais são explicitadas em nutrir seus filhos da verdade, alimentar os seus filhos com a verdade. Não é apenas um local, espaço ou tempo que eles devam utilizar para instruir os filhos da aliança. É em todos os lugares que eles devem procurar fazer a vontade de Deus no ensino e no preparo de seus filhos. Não apenas em uma leitura das Escrituras ou tempo de culto doméstico, mas em todos os lugares da vida, eles devem aproveitar, os pais da aliança, a oportunidade para alimentar seus filhos nos grandes ensinos sobre Deus e sobre a salvação. Em quarto lugar, nós somos, como pais da aliança, responsáveis por corrigir e preservar nossos filhos daquelas coisas que são prejudiciais à vida deles, à vida espiritual e à salvação deles. Precisamos demonstrar um doce e gentil, mas firme autoridade, firme posicionamento paterno contra o pecado. É um assassinato espiritual satisfazer nossos filhos em seus pecados. Notem isso. É loucura permitir que nossos filhos nos pisoteiem, nos desrespeitem. Aqui está uma linda frase: nossos filhos devem nos temer com amor. Deveria haver uma combinação de autoridade paterna e devoção filial que é exibida na maneira como alimentamos nossos filhos. Precisamos encaminhar adolescentes perdidos e, pelo amor de Deus, não podemos ser fofos com nossos filhos sobre os pecados deles. Brincar com jovens sobre indiscrição sexual e mentiras brancas é uma loucura. Precisamos encaminhar nossos filhos, especialmente os adolescentes, que estejam se desviando sob as pressões da influência dos colegas e dos lugares que frequentam. Em quinto lugar, precisamos encaminhar nossos filhos a abraçar uma aliança com Deus. Pense em quantas exortações existem nas Escrituras que podemos usar. Precisamos exortá-los nas coisas do Senhor. Por exemplo, abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, no verso de número 9. Enquanto Davi se dirige ao seu filho Salomão, já crescido, ele diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro
e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará-se achar-se por ti. Se o deixares, ele te deixará, ele te rejeitará para sempre. Você sabe, tudo o que você tem que fazer aqui é tirar a palavra Salomão de lá. E você tem uma exortação para os seus próprios filhos. Coloca lá o nome de seus filhos. Você já deu esse conselho para os seus filhos, que Davi deu a Salomão? Encaminha seus filhos a fazer uma aliança com Deus, a seguir os ensinamentos da Bíblia. Você também não precisa, se não quiser, ir para o Antigo Testamento. Você pode ir ao Novo Testamento. Veja comigo aí na primeira carta de João, no capítulo 2, no capítulo 3, aliás, no verso de número 23, onde João diz: seu mandamento é este, que creamos em um nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Você pode usar esse texto como um desafio para os seus filhos da aliança. Acreditem no nome de Jesus Cristo e amem-se uns aos outros, assim como ele nos ordenou. E cada ensino, cada momento, cada mandamento, cada imperativo nas Escrituras fornece a você um desafio que você pode trazer para os seus filhos, para chamá-los para abraçar a aliança. Busque nas Escrituras por exortações, desafios, conselhos e mandamentos espirituais, e então compartilhe-os com seus filhos. Isso é muito importante. Isso fará uma grande diferença na vida deles. Como você tem trabalhado a educação espiritual, o treinamento espiritual com os seus filhos? Qual a importância efetiva que você tem dado a isso? Muitos de vocês já me ouviram contar a história da mãe de Douglas Macmillan, que estava morrendo de câncer. E quando Douglas voltava para casa tarde da noite, ele costumava ouvi-la cantar. Ela não conseguia dormir por causa da dor do câncer e muitas vezes ela pedia a Douglas para ler passagens da Bíblia para ela. Na última vez que Douglas estava lá com a sua mãe, exatamente uma semana antes de ela morrer, a última ocasião em que ele leu as Escrituras, a Bíblia Sagrada para ela, ela pediu para ler de João 14 a 16. E as palavras que Jesus falou aos seus discípulos. E depois de ler as palavras de Jesus aos discípulos sobre preparar para eles um lugar com muitas mansões, que eles viriam e ficariam com ele, ela disse a Douglas: Douglas, isso é o suficiente. E ele disse: mas eu poderei continuar lendo. E ela disse: Douglas, chega. E então ele fechou a Bíblia e ela lhe disse: Douglas, daqui a pouco eu vou estar com Jesus. Douglas não tinha feito profissão de fé ainda e o seu coração era duro para o Senhor. E ela lhe disse: Douglas, eu quero lhe perguntar uma coisa. Você vai me encontrar lá? Ela o incentivou a fazer uma aliança com Deus. A minha pergunta para você nesta escola é: você incentiva seus filhos
a fazer um compromisso com Deus, a fazer uma aliança com Deus? Seja um discípulo. Este é o mandamento, seja um discípulo. Essa é a sexta coisa que eu quero abordar. Estamos falando de amor a Deus. Você tem que ser um discípulo para fazer um discípulo. Você tem que ser um discípulo para discipular outro. Você tem que ser um discípulo para discipular seus filhos. Veja a ordem do Salmo 34, verso 1, depois verso 4 e verso 11, onde Davi diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Assim, Davi bendiz ao Senhor. Davi busca o Senhor. E Davi é libertado pelo Senhor de todos os seus medos. Primeiro ele louva, ele bendiz, então ele busca ao Senhor, depois ele é libertado dos seus medos. Agora olhe para o verso 11. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Primeiro ele tem a experiência, ele próprio. Então depois ele passa isso para os seus filhos. Davi teve que conhecer o temor do Senhor. Davi teve que conhecer antes que pudesse ensinar aos filhos o temor do Senhor. Isso é assim também com você, é assim conosco. Nós devemos conhecer o Senhor, devemos caminhar com o Senhor, devemos buscar o Senhor antes que possamos ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor. Para eu ensinar na escola dominical, primeiro eu tive que estudar e tive que aprender para poder ensinar depois a você aquilo que nós estudamos, não é? E junto com isso, devemos estar conscientes do nosso exemplo na vida e nas prioridades de nossas escolhas. Seus filhos verão o que é importante para você. Isso é absolutamente cristalino. Os filhos, interessante, mas eles têm um detector que é virtualmente infalível. As crianças veem o que é importante para você. Deus é importante para você, as crianças veem. A adoração dele, a adoração a Deus é importante para você, as crianças veem. O dia do Senhor é importante para você. A Bíblia é importante para você. A vida cristã é importante para você. O perdão tem lugar em sua vida. A obra do reino de Deus é importante para você, ou sua vida é tomada por trivialidades, trabalhos seculares, busca pelo prazer, ou apenas de fugir da dor? Deixe-me dizer isso. Seus filhos verão o que realmente é importante para você. E se você contradisser com suas ações o que você disse a eles com suas palavras, ou você confirmará o que você disse a eles com suas palavras, com suas ações. Ou você vai contradizer as suas palavras, ou você vai confirmar as suas palavras, mas com suas ações sempre. E os filhos verão isso. Como você ensina os seus filhos? Quero dizer o seguinte, que há muitos pais que são culpados por seus filhos estarem
fazendo coisas erradas no mundo. Pais que ensinam a seus filhos, por exemplo, que não devam fumar, e eles fumam, os filhos aprenderão a fumar. Pais que ensinam que os seus filhos deverão ser respeitosos, mas eles não são. Os seus filhos serão desrespeitosos. Muitas vezes, notem isso, muitas vezes uma criança vê por trás de todas as roupas religiosas de seus pais e encontra o que é realmente importante para os seus pais. Ele vê padrões de coração que os atraem para uma busca de riqueza, para uma busca de lazer, para o atletismo, para o entretenimento, para a televisão, para compras e negócios desta vida. Uma criança pode facilmente ver quando essas coisas são mais importantes para os seus pais do que a devoção em Jesus Cristo. Quando este for o caso, uma criança abraçará esses mesmos afetos em prejuízo de sua própria alma. E, no entanto, quando as crianças veem pais que andam com Deus, pais que estão constantemente debruçados sobre a Bíblia e indo a Deus em oração sobre tudo, pais que têm um equilíbrio adequado entre o prazer e a recreação legítima e a busca pela conformação com tudo que traz glória a Deus, seus filhos tendem a adotar o mesmo equilíbrio. Seja o que for, ou quem for precioso para você, o mesmo será precioso para seus filhos. Precisamos ser um exemplo em nossa vida. Precisamos ser um exemplo em nossas prioridades e escolhas. E, finalmente, precisamos orar por nossos filhos. Ore por sua santificação, ore por seu crescimento espiritual, ore por seus futuros cônjuges, ore com eles e também ore por eles. É preciso orar pelos filhos. Eu quero só sugerir alguns pedidos de oração que você pode apresentar a Deus pelos seus filhos. Ore pela consagração dos seus filhos. Ore por seu crescimento em graça. Ore pelo amor na vida deles. Ore por sua honestidade e integridade. Ore pelo autocontrole deles. Ore pelo amor deles pela palavra de Deus. Ore por sua justiça na sociedade. Ore por sua misericórdia. Ore pelo respeito deles pelos outros e pelas autoridades também. Ore pela fidelidade, coragem, pureza, bondade, generosidade, para que sejam amantes da paz, para que tenham verdadeira alegria espiritual, para que tenham perseverança, para que tenham humildade, compaixão, responsabilidade, respeito, fé, coração servil, esperança, sabedoria, vontade e capacidade de trabalhar, amor por Deus, autodisciplina, oração, gratidão e coração para missões. Há tanto para orar por seus filhos. Ore por seus futuros cônjuges. Ore com eles e ore também por eles. Tudo isso é responsabilidade dos pais da aliança em relação aos seus filhos. O segundo ponto que eu quero considerar com vocês é sobre como promover a vida espiritual dos seus filhos. Nós vamos ver 5 maneiras simples e práticas e então vamos poder promover a religião em nossa família, à luz das responsabilidades
da aliança que temos com Deus. Você não tem que sair e fazer um seminário de 8 semanas ou ir a uma conferência para aprender simplesmente sentem-se juntos na igreja. Vão à igreja toda semana. Um ensino simples, algo simples que você pode fazer para instruir seus filhos. Até mesmo nas férias. 52 semanas por ano, ano após ano. E sentem-se juntos. Você não tem ideia do poder disso na alma de uma criança. Há muita pouca coisa no mundo que pode superar o poder disso em uma criança. A família deve estar unida na adoração do Senhor. As crianças podem se reunir com os seus amigos depois que o culto acabar, mas na igreja a família deve ser primordial e o poder dos meios comuns de graça não devem ser subestimados nesse particular. Como o compromisso com a adoração pública se relaciona com o bem espiritual da família? O efeito sobre os pais é bastante claro, pois espiritualmente consagrados são melhores para a família. Mas o banco da família tem mais em mente do que santificar os pais. Quando seus filhos são trazidos com você para a adoração pública, eles também são santificados. Seus filhos, desde seus primeiros anos, serão levados junto com você para a presença de Deus. Eles serão trazidos sob os meios de graça e experimentação e experimentarão a comunhão do povo de Deus, semana após semana, e à medida que amadureçam durante a infância. E além disso, eles se sentarão ao seu lado, domingo após domingo, assistindo você. Você se humilha publicamente diante de Deus e eles veem. Publicamente você se submete à palavra de Deus e eles veem isso. Entre suas memórias, as mais antigas e as mais calorosas, estarão aquelas de segurar a mão de seus pais durante o culto, de sentar-se ao lado de seus pais, de acompanhar os hinos com seus pais, acompanhar os cânticos com seus pais, de colocar dinheiro na bandeja de ofertas, de abaixar a cabeça na hora da oração, de fechar os olhos na hora da oração. Tudo isso é aprendizado e tudo isso é sustentação para a vida futura de seus filhos. Tudo isso vai acompanhar os seus filhos para o resto da vida. Que valor você dá para isso? Qual a importância de formar um bom alicerce para os seus filhos? Qual a importância de hoje aplicar uma boa vacina contra o mundo nos seus filhos? Que importância você dá para tudo isso? Não subestime o efeito cumulativo desse testemunho sobre os seus filhos da aliança. Sem dúvida, ele é considerável e mesmo incalculável. A chave para a saúde espiritual de sua família é notavelmente simples. Ela não envolve peregrinações a lugares sagrados, não requer retiros durante uma semana ou fim de semana, seminários ou programas especiais. Não depende de técnicas especiais ou novas metodologias. Não precisa passar uma noite fora. Você não precisará somar mais uma reunião a uma agenda já tão cheia. A chave deve ser encontrada nos cultos regulares, nos cultos comuns e semanais da igreja. Não é uma chave glamurosa. É
essa a chave. Sentar juntos na igreja. Você não imagina o valor disso com o decorrer dos anos, no decorrer dos anos. A mãe senta-se de um lado, os filhos sentam no meio, e o pai senta do outro lado, e os filhos ali. Ali eles são treinados a prestar culto. Cada uma dessas coisas será uma lição, dada e repetida domingo após domingo, para que o seu filho, ao chegar à idade adulta, seja um cristão maduro e pronto para enfrentar os embates desta vida, pronto para servir no reino de Deus. Depois de sentar juntos, essa lição tão importante, que é tão desprezada, eu quero destacar uma segunda coisa. É trabalhar. Você precisa trabalhar para ter um dia do Senhor. Viva como se o domingo fosse mesmo do Senhor, pois ele é, não é seu. Há milhares de perguntas diferentes que você tem em mente, eu sei. Esqueçam as perguntas. Aqui está o quadro geral aqui. Viva como se o domingo fosse o dia do Senhor, não o seu. Vê-lo não como algo opressivo, restritivo, limitador, como confinamento ou coisa parecida. Mas veja-o como o feliz dia de mercado da alma, quando nós alimentamos a alma. E eu prometo que isso terá um impacto que você não pode sequer calcular. Então vamos lá, sentar juntos na igreja. Ter o domingo como dia do Senhor, um dia alegre, mas do Senhor na sua totalidade. Terceiro ponto, participe do culto à noite, culto noturno. Se nós acreditarmos que o dia inteiro é o dia do Senhor, ele deve ser fechado com culto, com adoração. Deixe-me fazer uma afirmação bastante forte aqui. Eu nunca conheci uma família que fosse fiel no culto de domingo à noite, que quando as grandes crises da vida vieram, não resistiram à tempestade e caminharam na fé e na perseverança. Nunca conheci uma família que assistisse fielmente à noite de domingos, que quando o desafio viesse, quando a crise chegasse, não resistisse à tempestade com fé. Isso é apenas um fato indiscutível da minha experiência. E eu acho que é um testemunho experiencial apropriado de estar sob a influência dos meios de graça. É muito bom estar na igreja, cantar louvores, participar da oração pública, receber a mensagem do Senhor. Nós nunca saímos da igreja da mesma forma que entramos. Sempre aprendemos coisas edificantes. E se elas são edificantes para nós, também há coisas muito edificantes para os nossos filhos. Quarto lugar, então, memorize a Bíblia. Ensine os seus filhos a memorizar a Bíblia. Comece com o Novo Testamento. É uma mensagem já comprovada. É simples, é rica em conteúdo. Ensina aos seus filhos a linguagem de Sião. Isso é muito importante. Eles não precisam entender quando memorizam pela primeira vez. Isso virá depois. Ensina-lhes a linguagem de Sião. Isso é muito importante.
aumenta como subproduto sua capacidade de memória. Isso aumenta a capacidade das crianças de raciocinar e de guardar, e a capacidade de pensamento conceitual. Mas isso é simples e isso é riquíssimo em conteúdo. Você não precisa ter um credenciamento especial para ensinar, e você sabe o quão incrível é as coisas que você aprende enquanto você está ensinando. Acho que nós aprendemos, os que ensinamos, aprendemos mais do que aqueles a quem ensinamos. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em quinto lugar, cultue junto com a sua família em casa. Louve, ore e leia a Bíblia junto com uma família, com sua família em casa. Se você fizer isso junto com sua família e em casa todos os dias, quando seu filho tiver 18 anos, você terá tido mais de 6.500 oportunidades de ler as Escrituras, de cantar, de orar com ele ou com ela. E se você tiver lido cerca de um capítulo por dia, você terá lido a Bíblia 4 vezes e meia. E se você estiver aprendendo um novo hino, ou música, ou salmo, a taxa de 1 por mês, você terá aprendido 215 novos hinos, ou cânticos, ou salmos. Pense no efeito cumulativo disso em seus filhos. Por que que os seus filhos, quando chegam à idade adulta, são pessoas equilibradas? Eles se assentaram junto com os pais. O dia do domingo era o dia do Senhor. Eles viram seus pais se humilhando na igreja, viram seus pais orando na igreja, viram seus pais prestando atenção à mensagem, viram seus pais cantando e se levantando e assentando e cumprimentando e tendo comunhão com os irmãos. Tudo isso cumulativamente falando não tem preço. Seus filhos aprenderão lição após lição, repetidamente, e você terá tido estas 6.500 oportunidades de ler com eles as Escrituras. Que coisa maravilhosa! Aprenderam muitos hinos e adquiriram um modo de vida por meio desse ensino. Esse é um ensino, deve ser considerado no seu todo, de forma cumulativa, e é disso que você precisa. Agora, por que nós devemos cultuar com a família? Eu vou dar 3 razões aqui para cultuarmos com a família. Primeiro, porque somos os administradores de Deus, de nossos filhos. Somos responsáveis por nossos filhos. E Deus graciosamente nos deu esses filhos. Salmo 127, no verso de número 3, nós lemos: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Não os merecemos. Não os merecemos. São presentes de Deus para nós. E teremos de prestar conta para cada presente que Ele nos dá, especialmente dos nossos filhos. E então temos uma mordomia para com Deus. Em segundo lugar, Deus nos ordenou treinar nossos filhos no Senhor em casa. É disso que trata Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouçam o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É ótimo aprender sobre o Senhor na igreja e na escola.
Mas você também precisa aprender sobre o Senhor em sua casa. Aprender sobre o Senhor em casa é uma preparação para aprender sobre o Senhor na igreja e na escola. E esse é o meu terceiro ponto. O lar é somente um templo, é uma escola. É, na verdade, a semente da piedade e religião da igreja. Esse é o ponto de Paulo na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5, quando fala sobre os anciãos, e no verso 12, quando fala sobre os diáconos. Qual é o ponto dele? Essa santificação começa no lar, e aí é onde começa a santificação. E é por isso que fazemos o nosso culto doméstico. Quarto ponto é sobre a natureza e conteúdo do culto doméstico. Qual é a natureza e o conteúdo do culto doméstico? O que deveria ser um culto doméstico? Simples. Cântico, leitura bíblica, oração. Isso é o que deveria ser o culto doméstico. Cantar junto. Cante canções infantis com as crianças, cante hinos com as crianças mais velhas. E se você não sabe cantar, use os recursos da tecnologia para ajudá-lo. Mas cante junto, cante um hino. Tenha um hinário em casa e aprenda os grandes hinos da fé. E eu tenho uma filosofia para mim. Eu sou limitado na área de cântico, tenho dificuldades para cantar. Então eu adotei para mim a filosofia de que é melhor cantar feio do que chorar bonito. Mas eu não abro mão de cantar hinos, é importante. A letra, a poesia, a música nos enleva, não é? Faça leitura bíblica também com os filhos. Você pode usar os livros de história da Bíblia para as crianças e você pode ler partes da Bíblia. E depois faça a oração. Use as orações dos salmos, se quiser, mas ore. Inclua adoração, e inclua confissão e ação de graças e súplica nas suas orações. Isso é culto doméstico. Não tem nada difícil, não tem nada complicado aí. É incrível como as crianças podem perceber o que você está fazendo enquanto você ora. Uma das mães da igreja estava me dizendo que a sua filha tinha pedido 4 noites consecutivas na hora da oração para orar por uma amiguinha. Uma criança de 2 anos. Não sei o que ela sabe. Não sei também o que ela não sabe. Mas Deus sabe. Sabe o que ela está pedindo e atende. Ore com seus filhos e ore por seus filhos. Inclua nas suas orações adoração, confissão, ação de graças e súplica em suas orações com seus filhos. Quanto tempo o culto doméstico deve demorar? Deve ser rápido, breve. Tente fazer isso por muito tempo e você vai desanimar e os filhos vão deixar de seguir. Acredito que 10 minutos ou menos é tempo suficiente quando as crianças são jovens. Ocasionalmente, quando essas crianças crescem, pode aumentar um pouquinho o tempo. E quando você deve fazer o seu culto doméstico? Faça quando funcionar. Se o melhor horário for de manhã, faça de manhã. Se for na volta do dia, faça na volta do dia. E se for à tarde, faça à tarde. Se for à noite, faça à noite. Mas faça quando funcionar. Mas faça culto doméstico. Quais são os recursos para você usar no culto doméstico? Se você nunca fez culto doméstico, antes de começar,
eu recomendo um celular com cânticos gravados, uma Bíblia para cada participante e um momento de oração. É tudo de que você precisa. Quais são os obstáculos para o culto doméstico? Há muitos deles. Você pode começar tarde e sentir-se envergonhado por isso. A adoração familiar, por sinal, não é só para casais com filhos. Você pode já ter sido casado por muitos anos e você nunca fez isso antes. E é difícil começar no meio do caminho. Você pode ter sido pai por muitos anos e você nunca fez isso antes. E é difícil e embaraçoso começar. É humilhante, é vergonhoso começar no meio do caminho, porque você está admitindo que deveria ter feito isso e que você não fez. Isso é difícil. Você pode ter um cônjuge que não o apoie, sua esposa pode não achar importante fazer isso, ela pode criticar o que você está tentando fazer, ela pode não cooperar, ou você pode ter um marido preguiçoso e despreocupado com o culto doméstico. Mas talvez você seja uma esposa que realmente deseja que sua família adore e cultue a Deus. O que você faz? Ore e facilite para ele fazer isso. Não se incomode. Seus filhos podem ser mais velhos. Eles podem não estar acostumados com a prática e resistentes a ela. Então mantenha-o breve e interessante. Mantenha o seu culto doméstico breve e interessante. Explique por que você está fazendo isso. Mas mesmo assim, faça culto doméstico. Sua agenda pode ser uma loucura. Seu marido pode estar viajando, seus filhos estão cheios de atividades. Reúna-se consistentemente, mas flexivelmente. Mudar os horários, se for necessário, faça isso. Você pode fazê-lo em momentos diferentes, em dias diferentes. Deixe a sua esposa liderar enquanto você está fora. Ligue para casa quando estiver em uma viagem de negócios e faça uma live de culto doméstico. Também pode ser apenas falta de disciplina ou falta de senso de importância do culto doméstico, ou falta de experiência com o culto doméstico na própria educação. Se é falta de disciplina, ore por disciplina. Se é falta de senso da importância do culto doméstico, pegue algo como os recursos que mencionamos e leia sobre isso. E se é uma falta de experiência de culto doméstico na própria educação, há uma boa notícia. Isso não é difícil, é cantar, ler e orar apenas. E encontre alguém para ser responsável por quem se importa com a sua alma e com a alma de sua família. Alguém que lhe pergunte: João, José, Maria, como vai o culto doméstico? E que essa pessoa mantenha esse questionamento constantemente e leve você a pensar sobre a necessidade disso. O culto doméstico é muito importante. Nós devemos aproveitar esse tempo de pandemia e quarentena para implantá-lo com mais dedicação e sermos mais fiéis a Deus nesse aspecto. Que Deus assim nos abençoe na lição de hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Reconhecemos que não temos sido tão fiéis na educação dos nossos filhos, ao prestar culto na igreja, ao levar o domingo a sério, como dia do Senhor, ao sentar junto dos nossos filhos e ao realizar o nosso culto doméstico. E nós queremos pedir em nome de Jesus que nos ensines a sermos fiéis em tudo isso e que nós recebamos as bênçãos desses meios de graça deixados por Ti. Oramos renovando os nossos propósitos de fidelidade no culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a Deus mais um hino, o hino de número 353 do nosso hinário Novo Cântico.
E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, as consolações e os ensinos do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.